Olá, bem-vindos. Hoje vamos falar de atrito, vamos detalhar melhor alguns pontos e colocar a equação também da força de atrito. Primeiro vamos pegar aqui um conceito básico sobre o atrito. Para chegar nesse conceito básico, eu quero mostrar aqui, por exemplo, a fricção, ou atrito, entre dois livros. O que a gente vai notar é o seguinte, aqui em cima está dando um zoom, como se fossem as partículas, e se você esfrega um no outro, o atrito se dá por esse efeito. Você tem as moléculas que vão interagir. Se tem algo, uma superfície mais rugosa, tem mais atrito. Superfícies menos rugosas, menos atrito. É o caso, por exemplo, do gelo. Gelo tem uma superfície muito lisa e, por outro lado, o asfalto tem uma superfície muito áspera. E se faz, por exemplo, alguns asfaltos com muita rugosidade, como por exemplo de aeroportos, exatamente para ajudar ali, a, a, a um avião a parar. E uma outra coisa que a gente observa é, se eu começo a esfregar um no outro, também tem, olha, repare o termômetro aqui ao lado, começa a esfregar, você repara que aumenta a excitação das moléculas e também vai o quê? Haver um aumento de temperatura. Você aquece os materiais. E isso é algo que você pode fazer aí em casa, esfregando, por exemplo, uma mão na outra, você percebe que é um aquecimento, ou esfregando a mão numa madeira, ou para quem já lixou alguma superfície, por exemplo, com a mão, você pega a lixa e começa a lixar e aquilo aquece bastante a lixa, aquece sua mão, dá bolhas, etc. Então esse é o primeiro efeito do atrito. E o que é o atrito? Essa interação entre as superfícies. Na continuidade, vamos fazer aqui exemplo de superfície com atrito desprezível. Então, deixa eu alterar esse meu dispositivo. Está aqui. Para simular, por exemplo, a superfície com atrito desprezível, eu poderia tanto ter feito uma pista com gelo, quanto nesse caso, colocado aqui uns carrinhos. Bom, eu vou retirar o mouse para que a gente possa fazer aqui alguns exemplos melhores. E daí eu vou pegar o bonequinho e vou empurrar essa superfície, esse objeto. A primeira coisa que nós notamos é que, repare aqui em cima a questão de velocidade e com o indicador. Quando ele começa a empurrar uma superfície sem atrito, ele mal aplica força e, repara, a força é pequenininha, 4 newtons, e o objeto já está se movendo. E está lá marcando, olha, uma velocidade, Eu vou aumentando aqui a força, e lá também você percebe uma velocidade que vai aumentando. Depois eu posso manter essa força constante, 41 newtons, e você nota que a força é constante, mas a velocidade continua aumentando. Por quê? Porque aqui há uma resultante de forças, a resultante é essa de 41 newtons na horizontal, e se a resultante de forças, ela é massa vezes aceleração da gravidade. Desculpa, massa vezes aceleração. Logo, eu tenho ali em cima o corpo com a velocidade aumentando, por quê? Estou com força constante, eu estou com uma aceleração constante, e isso faz com que a velocidade aumente. Se eu retirar o boneco, agora ele continua se movendo, com o quê? Não há mais resultante de força. A resultante de forças aqui é nula. Eu estou apenas com o peso desse objeto para baixo, uma força normal para cima, e na horizontal, resultante de forças nula. Logo, a velocidade desse corpo fica constante, e nesse caso, fica constante em 33 metros por segundo. Vou dar uma pausa aqui para a gente começar um outro exemplo. Agora nós vamos fazer um caso em que há o atrito. E eu quero que repare o seguinte, enquanto eu vou aplicando a força com o robô aqui, com o boneco, vocês vão notar que a força aplicada vai aumentando e o bloco não sai do caminho. Mas enquanto a força vai aumentando, a força de atrito também vai aumentando, até que vai chegar um ponto em que o bloco vai começar a se mover. Nesse ponto, eu posso, por exemplo, manter constante a força aplicada
porém a força de atrito vai diminuir. Tá? Então vamos notar isso, eu vou tirar o mouse e vamos observar esse efeito. Vamos lá, olha. Repara, 5 newtons, 7, 9, e repare que o atrito e a força aplicada são iguais. 11, 12, 14, 15, ainda, ó. Atrito e força aplicada iguais. 30, 30, 38, 42, vamos, 51, 54, 59, 64, e todas iguais. E o bloco não se move, né, porque elas estão se anulando. Até que vai chegar um ponto em que, agora, ó, deu 127 de força aplicada e o atrito caiu para 94. Agora, notem que a velocidade também está aumentando. Por quê? Porque existe uma resultante de forças na horizontal, que é o 127 menos 94. Então, existe uma aceleração equivalente a isso. Eu posso, por exemplo, aumentar mais a minha força, porém o atrito continua igual, porque ela chegou no atrito máximo. Aqui a gente vai notar dois efeitos. Eu vou parar, né? Parei de aplicar força. Na horizontal ficou quem? Apenas a força de atrito. E como estou com uma resultante para trás, agora o objeto vai desacelerando até que vai parar. E quando ele parar, será a velocidade zero. Certo? O que nós reparamos nesse exercício? Aqui nós percebemos dois casos. Um a gente chama de atrito estático e o outro de atrito cinemático. Então, o que nós notamos nessa estrutura foi o seguinte: por um determinado momento, apliquei a força, foi aumentando, aumentando, aumentando igual, até que chegou num valor. Olha, nesses dois pontos, o que nós temos? O bloco está parado. Então, eu tenho que a força de atrito é a força de atrito estática, né? Ou o atrito estático. Por quê? Porque ele está parado e ele está se igualando à força aplicada. 104, 111 newtons e ainda, né, a força de atrito estática está igual à força aplicada. Quando eu chegar, então, a cento e pouco, 120, vamos devagar, para ver se repete, 120, 127, 128 passou da força mínima no caso. Eu tenho 128 aplicado para 94 de força de atrito constante. Eu continuo aumentando a força e nós vamos notar que continua em 94 constante. 166, vou botar 200 newtons, 208, continua 94 constante. Isso aqui agora o que é? É uma força de atrito cinemática ou dinâmica. Tá? A minha força de atrito ela virou agora uma força de atrito em movimento e não passou daquele valor. Esses são os dois pontos que eu quero que observe. Que existe algo que a gente chama de atrito estático, que é enquanto o bloco está parado. O atrito estático é aquele que vai aumentando, né, enquanto você está aplicando a força e ele não se move. Que aqui o limite, né, do atrito estático não é 94. Vocês vão notar que ele vai chegar a 122, 123, 124, ainda está parado, 125 ou 26 é quando ele começa a se mover. Então o atrito estático ele tem um pico e depois ele tem uma queda. A partir daquela queda ele entra no atrito dinâmico e o atrito dinâmico não muda mais o valor. Até que chega, né, eu vou chegar na minha aceleração máxima que o boneco solta e ele fica lá então com aquela força de atrito dinâmica constante até que o bloco venha a entrar em repouso. Então esses aqui são os pontos que eu quero citar especialmente. Agora vamos colocar algumas equações para poder demonstrar isso que nós estamos falando. Bom, como nós já vimos em aulas anteriores, a gente precisa, né, fazer o DCL desse bloco aqui e aí vamos equacionar então o normal. No diagrama de corpo livre desse bloco, o que nós percebemos aqui? Olha? Tem o peso dele para baixo, mg, está em contato, tem uma força de contato normal perpendicular ao plano. Quando o robô empurra o bloco, tem a força F para frente e a força de atrito
chamada aqui de FAT, apontando para trás. Essas são as forças. A força de atrito ela depende de duas coisas, como nós vimos. A primeira delas é ser um atrito estático ou dinâmico. E a gente percebeu que no caso do atrito estático, o valor ia aumentando à medida que a gente aumentava a força até um limite. Então, com isso, eu tenho um número que eu devo multiplicar aqui, que é o μ, que eu chamo de coeficiente de atrito. E a força normal, desculpe, a força de atrito, ela depende também de quê? Da normal. Fique atentos que a força de atrito não depende do peso. Tá? E isso nós vamos ver, vai ficar bem claro no exemplo de plano inclinado. Mas aqui ainda está tudo no mesmo nível. Então, nesse caso, normal é igual ao peso e parece que depende que a força de atrito depende do peso, mas não é. Ela depende da normal. Porque num plano inclinado, por exemplo, nós vamos ter uma normal menor do que o valor do peso e a força de atrito está relacionada com isso. Então, a força de atrito é o coeficiente de atrito, seja ele o estático ou o dinâmico, vezes a normal. E para terminar essa parte da aula, vou mostrar aqui mais um detalhe, que é o seguinte: eu vou aplicar força com o robô. Reparem, né, que mantivemos as mesmas condições. Então, quando chegar em 125 ou 126 newtons, o bloco vai começar a se mover e a força de atrito fica constante. Só que agora o que eu vou fazer? Eu vou diminuir a força aplicada e reparem a velocidade. Ainda está acelerando, porque ainda a força aplicada é maior do que a força de atrito. Só que eu vou diminuir até chegar em 94 newtons. Vamos lá, aqui. Reparem agora a velocidade lá acima. Como a resultante de forças agora é igual na horizontal, ou seja, 94 para frente, 94 para trás, a velocidade se mantém constante em 7,2 metros por segundo. Lembrando que isso aqui nós já estamos em que condição? Do atrito dinâmico ou atrito cinemático. A partir do momento que ele se moveu, se eu voltar a igualar a força aplicada à força de atrito, ele se move com velocidade constante, 7,2 até agora. Certo? A normal e peso também estão iguais aqui e estão se anulando. Se eu diminuir um pouco a força aplicada, por exemplo, para 88, você percebe que a velocidade vai diminuindo. Né? Ou seja, ele vai parando. Mas eu posso diminuir um pouco mais ainda. Enquanto ele não chegar na velocidade zero, eu estou em quê? Atrito cinemático, certo? Então vou voltar a aumentar a velocidade para 94 e ele vai manter a velocidade constante em 4,1. Vou botar uma velocidade bem maior, vou acelerar bastante para colocar uma velocidade grande, 12, e aí agora eu vou tentar igualar novamente aqui o 94. Aqui. Pronto. Velocidade fica em 13,9 constante. Certo? Então esse aqui é um ponto interessante que agora, quando nós estamos com resultante de forças nula, nós estamos em que condição? Primeira lei de Newton, inércia. Só que aqui o corpo não está parado, ele está se movendo em linha reta com velocidade constante. Soma das forças igual a zero. Né? Peso normal igual a zero e atrito e força aplicada também. A soma igual a zero, 94 para frente com 94 para trás. Então é isso, pessoal. Espero que esses exemplos tenham sido bastante elucidativos. E vamos esperar parar e acabar esse vídeo.